Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Mandaloriano e Grogu. Eu admito que antes de assistir esse filme eu tinha muitos receios, principalmente por ele ser o primeiro filme de Star Wars lançado nos cinemas desde 2019 com a Ascensão Skywalker. Mas honestamente, eu adorei o filme. Eu achei que eles souberam respeitar muito bem tudo que a gente já viu dentro da série, em parte, claro, pela produção do filme também ser a produção da série, tanto que o próprio criador é também o diretor do filme, e ainda nos dá mais cenas extremamente legais entre o Mandaloriano e o Grogu. O filme parece um episódio de 2 horas da série, e pela maioria das críticas que eu li sobre, muita gente não gostou disso. Mas eu digo isso, na verdade, como um elogio, porque eu já fui meio que esperando que seria exatamente isso. O filme expande o que já tinha funcionado dentro da série, sendo o relacionamento do Mandaloriano e do Grogu, os dois viajando pela galáxia, passando por vários planetas e entrando em várias aventuras diferentes e ajudando diversas pessoas que eventualmente acabam se tornando amigos da dupla. E eu sempre acho que a expectativa é algo que afeta muito a gente na hora de assistir um filme, sendo você com expectativas altas ou baixas. E eu acho que como aqui eu já tinha na minha cabeça que talvez seria um episódio de 2 horas da série, eu acabei me divertindo muito. Mas apesar disso, eu não sinto que a série é uma obrigação pra assistir o filme. Acho que o filme engrandece muito mais quando você tem a base da série, já sabe todo o contexto daqueles dois personagens, mas o filme, ele tenta vir pra funcionar de maneira independente. O filme tem direção de Jon Favreau, que também assina o roteiro, juntamente com Noah Clore e David Filoni, sendo uma continuação da série. Na história acompanhamos Din Djarin e Grogu em uma nova missão, ajudando a Nova República a capturar os comandantes do Império que ainda estão em atividade. Para isso, precisando ajudar no resgate do filho do Jabba the Hutt, o Roth. Assim como a série conta, o filme explora essa crescente do Império, já que apesar do Império ter sido derrotado no episódio 6, Retorno do Jedi, com a morte do Darth Vader e do Imperador, ainda assim o mal não foi completamente extinto. E eu acho isso uma das coisas mais legais dentro da série, justamente por mostrar como as coisas dentro desse universo não são tão simples assim. E que após a queda do Império, diversos agentes continuaram ativos, agindo pelas sombras, trabalhando para a volta do Império. Gostei bastante da abertura do filme. Desde a série eu comecei a perceber que o Mandaloriano tem alguns traços muito parecidos com o Batman, e eu acho que essa cena de abertura é um forte exemplo disso. No início do filme, uma reunião de comandantes do Império é interrompida com a chegada do Mandaloriano, que tem como objetivo capturar um deles. E o filme já começa assim, com um breve contexto da situação política, já nos jogando pra dentro da história. E eu acho que eu penso muito no Batman quando eu vejo o Mandaloriano, principalmente pela forma de luta que o Mandaloriano segue. Ao contrário dos outros personagens de Star Wars, o Mandaloriano faz muito uso de uma luta física, dando golpes, usando os apetrechos dele de Mandaloriano e armas mesmo para conseguir atacar os outros. Eu acho que essa abertura do filme já é uma baita introdução para o personagem, principalmente para aqueles que não o conhecem, já deixando muito claro que o Mandaloriano é esse personagem muito habilidoso, misterioso e extremamente efetivo. E outra curiosidade legal é que o protagonista é fortemente inspirado também nos filmes de faroeste, principalmente no personagem Man with No Name, interpretado pelo Clint Eastwood na trilogia dos dólares do Sérgio Leone, valorizando a honra, qualidade essa que ele traz da própria religião dos Mandalorianos e também sendo extremamente eficaz nos seus trabalhos. E ainda sobre o Batman, acho que dentro desse filme o Mandaloriano ganha um leve caráter de detetive, muito parecido com o que a gente viu no último filme do Batman, o The Batman, que inclusive tem crítica aqui no canal, onde ele vai tentando extrair mais informações para conseguir completar sua missão. Ele até vai para um planeta que tem um aspecto meio cyberpunk, que lembra bastante o universo de Blade Runner e tem alguma similaridade com uma história noir, o que eu achei bem interessante. E eu também senti que o filme continua com a mesma qualidade que a série já tinha. Eu falei isso no vídeo em que eu falo sobre a série, que inclusive vou deixar linkado aqui pra vocês. E enquanto eu assisti a série, eu senti como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada em estar assistindo a série numa televisão, como se fosse algo feito pro cinema, e eu acho que aqui no filme continua com essa mesma qualidade. As cenas espaciais são muito legais, os momentos em outros
outros planetas são extremamente imersivos, e ainda temos a trilha sonora da série ainda mais expandida aqui pra dentro do filme, contando com aqueles toques que a gente já conhece do personagem do Mandaloriano, que também fazem referência na sua inspiração do faroeste, o que torna tudo ainda mais épico. E até por todo esse sentido épico dentro da história, devo dizer que pra mim as cenas de luta são um grande destaque aqui, evidenciando o Mandaloriano não só como esse grande caçador de recompensas, mas também como uma peça muito importante para a Nova República, caçando aí esses comandantes do Império que ainda estão em atividade. Tanto dentro da série quanto aqui no filme, eu sinto que esses momentos que a gente tem um pouco dessa exploração, dessa crescente do Império, são os momentos em que eu mais me lembro da saga Star Wars, com a presença de personagens que a gente já conhece, como os próprios Stormtroopers. Particularmente desde a série já era uma trama que eu me interessava bastante, que acho que gera toda essa conexão entre todas as coisas, né, mesmo sendo uma história paralela ali ao que a gente acompanha nos episódios dos filmes, acho que ainda são nesses momentos que a gente vê os pontos de conexão. E também nesses momentos a série e o filme nos lembram de algumas das principais críticas da franquia Star Wars, que é justamente o seu lado político, contra tiranias e ditaduras, e sempre deixando claro a importância de agir por aquilo que é certo. Apesar da franquia ter nascido para falar principalmente sobre a Guerra do Vietnã, até os dias de hoje ela continua atual. E acho que também não tem como não falar sobre o Grogu nessa história. Aqui dentro do filme ele tá um pouquinho mais amadurecido do que dentro da série e também um pouco mais em controle dos seus poderes, o que rende momentos muito legais. Eu acho que as cenas do Grogu usando a força são algumas cenas que deixam aquele gostinho de quero mais. Principalmente pra saber o que é que o personagem vai fazer no restante ali da franquia Star Wars, já que, como é dito tanto na série quanto no filme, é um personagem que ainda tá no começo da sua vida e que tem muitos anos pela frente. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me deixa animada pros próximos passos de Star Wars, de saber como que eles vão incluir o Grogu no restante da história, se eventualmente vai ter um episódio 10 e aí o Grogu vai poder participar, ou se eles vão fazer mais algum filme nesse meio assim também. É um personagem que eu ainda tô muito intrigada e que eu acho que ainda tem muito a ser explorado. E eu gosto muito do que eles fazem aqui dentro do filme, que é justamente trazer o personagem como ele é na série, que rende essas cenas muito fofas e extremamente carismáticas com a participação dele. É um personagem que nos rende muita coisa, assim, mas ainda acho que eles conseguem encontrar um certo equilíbrio para ainda mostrar o quão poderoso ele é dentro desse universo, né? E que os poderes dele ainda estão bem do começo, então ainda vai render muita coisa pela frente. Eu também acho muito legal que em muitas cenas em que ele não é o protagonista da cena, ele ainda assim tá fazendo alguma coisa ali de fundo, o que rende momentos muito engraçados. E como eu falei, pra mim o filme funcionou muito, não só pela expectativa do que ele seria, mas também por trazer o que já tinha dado certo na série, que é justamente o relacionamento entre o Mandaloriano e o Grogu. Acho que aqui eles desenvolvem um relacionamento muito interessante de uma dependência, onde um ajuda o outro. Por estar mais maduro, o Grogu consegue ser um aprendiz muito bom pro Mandaloriano. E claro, os dois são um grande elo emocional dentro da história, nos prendendo com muita facilidade ali, principalmente pela curiosidade de como que eles vão sair de determinada situação. Mas apesar de ter gostado, eu devo dizer que eu entendo a frustração de muitas pessoas com esse filme, principalmente porque eu também fui esperando pelo menos um pouco mais de desenvolvimento ali na história do Mandaloriano e do Grogu, e principalmente que eles conseguissem linkar os eventos desse filme com alguma coisa do episódio 7. Pra quem viu a série, eu imaginava que o filme traria pelo menos alguma atualização sobre o que aconteceu ali na retomada de Mandalore, que foi o que aconteceu na última temporada da série, e que eles também conseguissem, de certa forma, trazer algo que fizesse o Mandaloriano e o Grogu entrarem ainda mais dentro ali da linha do tempo de Star Wars dos filmes. Porém, infelizmente, nenhuma dessas coisas são feitas, nem mesmo personagens importantes ali da linha do tempo são mencionados, sendo realmente essa grande aventura isolada do restante da história. Eu acho que parte disso vem um pouco da intenção do diretor de querer trazer uma história que funcione tanto para os fãs quanto para aqueles que não conhecem o Mandaloriano e o Grogu, que não assistiram a série, e acho que muitas vezes dentro da história eles acabam ficando no meio entre essas duas coisas, não conseguindo nem evoluir para os fãs da série e nem dar um passo para trás para aqueles que não conhecem. Mas sendo bem sincera, mesmo esperando algumas dessas coisas, eu acabei me divertindo muito com o filme. Pode ser que seja porque eu reassisti a série recentemente, mas eu achei muito legal reencontrar esses personagens que se tornaram tão queridos para mim dentro do universo de Star Wars. É um filme que joga no seguro?
Mas eu acho que ele não deixa de ser extremamente engajante e muito divertido. E eu também devo dizer que eu gosto bastante da franquia estar explorando essas histórias paralelas, né, aos filmes, porque elas apenas engrandecem ainda mais o universo de Star Wars, dando mais espaço para novos povos, para novos planetas e novos protagonistas. Eu acho que muita gente foi com expectativas para esse filme de que ele seria talvez um episódio 10, e ele não é isso, ele vem para ser realmente essa expansão da série O Mandaloriano e Grogu. Devo dizer que por ter assistido a série inteira pensando, nossa, isso deve ficar muito legal nos cinemas, foi muito legal ver um episódio que seja de 2 horas da série dentro dos cinemas. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Mandaloriano e Grogu. Também deixar aqui nos comentários o que você achou da série, né, do Mandaloriano. E também comentar qual que é o seu filme ou série favorita do universo Star Wars. Então foi isso e até o próximo vídeo.